Para a exposição dessa noite, eu farei a leitura do texto que se encontra no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 6. Eu farei a leitura dos versículos 11 até o versículo 24. Preguei uma vez nesse texto um pouco mais à frente, que fala de Gideão e do chamado do Senhor e da guerra e assim por diante. Teremos outras mensagens desse texto ainda, porque muito ele nos ensina. Juízes 6, versículo 11 até o 24 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é contigo, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, o Senhor: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos num efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Oremos, queridos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e pelo que o Senhor fez ao longo deste dia. Nesse instante, ó Pai, rogamos ao Senhor que os teus servos que adentraram este lugar estejam com suas mentes e corações voltados exclusivamente à tua palavra e à tua voz. Tire dos seus corações toda e qualquer preocupação, ansiedade que atrapalhe na compreensão da tua palavra, e que o teu Santo Espírito os ilumine, falando aos seus corações as verdades e a vontade que o Senhor quer para a vida de cada um deles. E é no nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos, o ser humano, ele, pela própria natureza, ele já é um ser especialista em desculpas. Em muitas situações, e principalmente nas situações adversas, nós tendemos a usar desculpas. Se nós vamos fazer algo e não dá certo,
e somos questionados, nós usamos, em primeiro lugar, uma desculpa do porquê que não deu certo. Quando muitas vezes nós somos chamados à atenção, a primeira coisa que nós fazemos é tentar nos desculpar. Quando nós somos chamados a uma obrigação ou para fazer algo e nós não queremos, a primeira coisa que nós fazemos é criar desculpas também para não assumir a obrigação, não aceitar aquele compromisso, não cumprir aquela obrigação. O ser humano, ele é cheio de desculpas, sem dúvida alguma. Quando nós olhamos a realidade deste povo aqui de Juízes, nós precisamos voltar um pouquinho no livro de Josué. Se lembrem que o final do livro de Josué vai projetando um tempo de prosperidade na vida daquele povo. Lembra que Moisés sendo morto, passa ali o cajado, o Senhor passa o cajado e a obrigação a Josué, coloca ali a porta do Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão, conquistar a terra prometida e eles desfrutarem de todas as benesses que a terra prometida traria, que era a promessa de Deus, inclusive, para a vida daquele povo. Então estava ali um tempo de muita prosperidade e de vitória. Termina esse livro mostrando um povo cheio de fé. Termina esse livro um povo temente a Deus e disposto a servir a Deus, a confiar em Deus por toda a sua vida. Que bênção! Um povo possuindo as bênçãos de Deus, possuindo a terra prometida, na sua declaração que serviria a Deus em toda e qualquer situação, por tudo que o Senhor ali já havia feito. Mas inicia aqui esse período, nós adentramos neste livro, e é interessante como um livro, no livro de Juízes, pode resumir as coisas diante dos nossos olhos e principalmente resumir a condição do povo de Israel diante de Deus. Bastam poucas páginas quando nós começamos a ler Juízes, parece que tudo havia mudado na realidade daquele povo. Um povo próspero, um povo abençoado por Deus, um povo temente a Deus e com uma declaração de fé que jamais abandonaria o Senhor, jamais deixaria de servir a Deus e de cultuar a Deus fielmente. O livro de Juízes é o livro das mudanças, e infelizmente o livro das mudanças para pior na vida do povo. É um livro um tanto sombrio e triste devido à condição que aquele povo vivia diante de Deus, e de vez em quando salpicado por momentos de alegria, porque Deus, para conduzir aquele povo que estava vivendo uma condição oscilante, Ele levanta juízes para governar o seu povo, onde aquele povo sendo oprimido pelo inimigo por causa do seu próprio pecado, clama ao Senhor, o Senhor levanta alguém, liberta aquele povo, esse alguém era um juiz, liberta aquele povo tornava um compromisso diante de Deus e muito rapidamente esquecia, bastava esse juiz morrer. O juiz não era somente alguém que julgava a condição do povo, era alguém que liderava o povo, era alguém que dirigia o povo nesse período, e era um período de transição até chegar o tempo dos reis, o tempo do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Esse tempo ele foi governado num primeiro momento por levitas, por pessoas que estavam ali levantadas por Deus para dirigir o culto e assim por diante, e consequentemente, sendo um governo teocrático, governava o povo, mas não dava muito certo. E esse tempo dos juízes. Gideão foi o quinto juiz levantado. Subtende-se então 5 quedas desse povo até aqui, ou seja, de servir a Deus, de falhar diante de Deus, de clamar a Deus, de Deus levantar um juiz
e de o juízo libertar aquele povo e aquele povo voltar a servir a Deus. Mas esse livro descreve essa decadência na adoração do povo de Israel. O povo não conseguiu conquistar toda a terra que Deus havia prometido. Mas por quê? Será que na promessa de Deus, Deus errou? Quando Deus diz àquele povo que eles possuiriam toda a terra, e eles não possuindo toda a terra, foi Deus que falhou? A orientação de Deus em eles entrarem naquela terra é para que eles enfrentassem todos os inimigos e expulsassem todo o povo daquela terra e reinasse, desfrutasse daquela terra que manava leite e mel. Mas o povo não conquista toda a terra, e à medida desse fracasso em não obter tudo quanto Deus havia lhe prometido, eles vão ficando contentes com a condição que eles estavam vivendo, acomodados com a condição que eles estavam vivendo. Deus não prometeu 50% daquela terra, Deus não prometeu uma parte daquela terra, Deus não prometeu 90%, Deus prometeu toda a terra. Mas aquele povo tinha conquistado parte daquela terra. Mas sabe o que o povo faz? Se acomoda e começa a viver naquela condição, acomodados com a sua situação, que não era a situação prometida por Deus, não era a situação que Deus havia estabelecido. E eles se estabelecem entre os medianitas, os cananitas e tantos itas que tinha naquela terra. Eles começam a conviver com seus inimigos, eles começam a achar bom ter os vizinhos ali, ter aquele povo que deveria ter sido expulso. E parece que a motivação, algo que motivava-os a conquistar aquela terra, foi perdido. Foi perdida ao longo do tempo. Então, se não tem mais motivação, se eu não tenho mais toda a terra, vamos agradecer a Deus só com o que a gente já tem, já está bom demais. Meus queridos e amados irmãos, eu enxergo nesse livro que quando o povo de Deus fica satisfeito com o que já alcançou, então ele começa a decair e começa a derrocada do povo de Deus. Começa a perder. Quando a igreja está satisfeita com a condição que ela já alcançou, ela vai começar a minguar, ela vai começar a ter derrotas. O povo de Deus, ele nunca deve estar satisfeito com a condição que ele vive. A igreja não pode estar satisfeita com a condição que ela vive, porque não foi isso que Deus prometeu à igreja. Quando Deus envia a igreja por todo o mundo, por que nós vamos ficar só aqui? Quando Deus promete o mundo para nós alcançarmos, por que nós restringimos a este local? E temos enxergado, e infelizmente temos visto muitas igrejas vivendo nessa condição de manutenção do seu ministério, manutenção da sua condição, manutenção da sua estrutura. Pode ter certeza que é o início da derrocada, que é o início das derrotas. Esse povo vivia nessa condição. Esse povo, ele se acomodou com a condição que não foi Deus que o colocara. A condição que Deus tinha para aquele povo é toda a terra de Canaã. Essa era a terra prometida. Era todo o leite, todo o mel que aquela terra produziria. Não tinha que dividir com seus inimigos. O que eles tinham que fazer era expulsar os seus inimigos daquela terra e então poder provar dessas bênçãos do Senhor. Meus queridos, esse livro demonstra a fragilidade da nossa fé, a fragilidade da nossa obediência, do nosso compromisso e de tudo quanto como a nossa perseverança nas coisas do Senhor, ela é fraca.
E quando nós vemos o primeiro obstáculo, o que a gente faz? Se acomoda e diz: tá bom já. Preguiça. Mas não é isso que Deus nos prometeu. Nós precisamos olhar para as promessas de Deus e confiar na sua promessa. E é interessante que uma frase-chave que aparece nesse livro é: cada um fazia o que achava reto. Ou seja, cada um agia o que ele achava que estava reto aos seus próprios olhos. Aí começa o grande problema. E não fazia o que era reto diante de Deus, mas cada um naquela condição fazia o que bem achava reto. Já pensou se dentro da igreja fosse dividido assim? Cada um fizesse o que era reto aos seus próprios olhos? Quando alguém olhasse para nós e dizia: fulano crê desse jeito, outro crê de outro jeito, outro vive assim, outro vive assado, e assim por diante. Mas está tudo bem. Todo mundo convive em paz uns com os outros, inclusive vivendo em paz com o mundo. Meus amados irmãos, mas nesse texto que nós lemos, nesse contexto encontramos Gideão, que ele vivia toda essa situação que eu acabei de descrever. Ele não estava fora dessa situação, acomodado a tudo isso. Mas nós encontramos também o que Deus fez a Gideão. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto são as desculpas que nós impomos. E desculpas que nós impomos à nossa fé diante de Deus quando Ele nos chama. No versículo 13, diz assim, no 12, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. A resposta de Gideão no versículo 13 é: ai, Senhor meu. Já começou com lamento, já começou com murmuração. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: tudo que o Senhor fez quando fez subir esse povo do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. A primeira desculpa que eu observo aqui de Gideão é que ele traz a sua circunstância, o seu momento histórico, a sua condição atual, para dizer para Deus: não me chame, eu não sou esse, nós não temos condições de fazer nada, já está bom, Senhor. Desculpas que nós colocamos à nossa fé, às promessas que Deus coloca a nós. Meus amados irmãos, e essa primeira desculpa onde nós descrevemos a nossa realidade. Aqui esse povo, se você olhar o versículo 1 do capítulo 6, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Por quanto tempo esse povo já estava vivendo nas mãos dos medianitas? Quanto tempo? 7 anos. Esse era o contexto que esse povo estava vivendo. E o que Gideão traz nesta desculpa é exatamente isso, mostrando: veja, há 7 anos nós estamos vivendo nessa condição. Há 7 anos nós estamos sendo oprimidos. Toda vez que nós colhemos, vêm os medianitas como gafanhotos e consome toda a nossa lavoura. O que nós podemos fazer? É um povo muito mais forte que nós, é um povo muito mais numeroso. O que a gente vai fazer? Essa é a nossa realidade. 7 anos de opressão, 7 anos a nossa terra sendo invadida, sendo roubada, não nos deixando nada do que nós produzimos. E enxerga aqui pela declaração de Gideão medo, insegurança da condição que ele estava vivendo. Essa situação fez Gideão, mas não só Gideão, todo o povo tornou-se inseguro
no que eles iam fazer. O texto que nós lemos diz que Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, é isso que diz no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão. Estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Você sabia para que serve? Você sabe para que serve o lagar? O lagar não serve para pisar trigo. O lagar é para pisar uvas ou azeitonas. O lagar era o local onde se colocava a uva para ser pisada e amassada e dali separar a massa do líquido para produzir o vinho ou para produzir o azeite das oliveiras, das azeitonas. Sabe onde eles deveriam pisar o trigo? Na mó. A mó é um instrumento, uma pedra com sulcos, onde se colocava o trigo e vinha com outra amassando, e nesse sulco saía a farinha. Ou seja, eles estavam tão inseguros que eles já não estavam fazendo a coisa como deveria ser feita. Mas como eles poderiam ser protegidos? Possivelmente havia o lagar já muito próximo dos montes, porque diz também que eles cavaram buracos e ficavam nas cavernas ali, muito próximo das cavernas. Quando os medianitas chegavam, que eles pegavam toda a sua produção de trigo, corriam o que dava para juntar e colocavam naqueles buracos, naquelas covas, com medo dos seus inimigos. Eles não estavam fazendo e vivendo como deveria viver por causa da sua insegurança e a insegurança dos seus inimigos. Diz que ele malhava o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Eles não confiavam mais no Senhor. A colheita já não era lá essas coisas, e ainda assim enviou o inimigo e pilhava todo o resto. E na sua insegurança eles duvidam de Deus, ou Gideão duvida de Deus. No versículo 13, Gideão diz, se. E todas as vezes que muitas vezes nós colocamos essa condicional, é dúvida. E ele diz assim, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso sobre nós? Se o Senhor diz que é o nosso Deus, por que está acontecendo isso na nossa vida? Por quê? Como o Senhor deixa isso acontecer? E ele ainda diz, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos deixou, o Senhor é um Deus do passado, que os nossos pais diziam para nós que o Senhor tirou eles do Egito, mas esse Deus eu não estou vendo mais. Veja, como homem, como ser humano, ele é muito pronto a tirar dos seus ombros a culpa e jogar em cima de Deus. Além de usar como desculpa em não servir a Deus, ainda diz, a nossa condição está desse jeito por culpa do Senhor. Meus amados irmãos, se nós olharmos para a nossa condição ao nosso derredor, nós não vamos fazer nada. Se você olhar para a sua condição, você não terá tempo para o Senhor. Se você olhar para a sua condição financeira, você não será útil no reino de Deus. Se você olhar para a sua família, possivelmente você não vem na igreja. Se você olhar a sua condição, o seu momento histórico, olha para o seu país então, e tudo o que tem acontecido. Se o nosso país fosse como uma Inglaterra, se o nosso país tivesse educação como a Alemanha, desculpa para não assumir o compromisso e usar a sua condição atual para não fazer nada. Mas não é só isso, ele não usa como desculpa somente o momento histórico ali daquele povo.
Ele também usa como desculpa a sua pobreza e os seus poucos recursos. No versículo 15 ele diz assim: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? O Senhor está me dizendo que eu que vou livrar? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Deus insiste com Gideão, dizendo: Gideão, deixa seu momento histórico, deixa de lado a condição do povo, deixa de lado os seus inimigos. Eu sou contigo. Então ele diz: mas quem eu sou? A minha família é a menor. Eu sou o menor da minha família. E a minha família é pobre. Não tem recursos. O que eu posso fazer para livrar Israel? Qual é a condição que eu posso fazer para livrar Israel? Ah, Senhor, se o Senhor me desse um emprego melhor, como eu investiria em missões na igreja? Ah, Senhor, se o Senhor me desse paz na minha casa, como eu teria tempo mais para te servir na igreja? Ah, Senhor, se eu não tenho condições para fazer. Ele usa a sua pobreza, os poucos recursos, a sua insignificância. E não é assim também com você? Será que você não está agindo da mesma forma? Será que você não se coloca como sendo o menor de todos, no sentido de não se dispor para a obra do Senhor? Será que você coloca vários se para não assumir o compromisso na obra do Senhor? Quantas desculpas você tem dado? Eu não consigo, eu não sei falar. Quantos servos usaram essa desculpa? Eu sou uma criança, disse Jeremias. Eu não sei falar, disse Moisés. Eu tenho lábios impuros, disse Isaías. E quantas outras desculpas outros servos deram, e quantas desculpas você tem dado? Mas Gideão não para por aí. Ele dá mais uma desculpa. O versículo 17 diz assim: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ou seja, ele coloca a incerteza e a sua insegurança acima ainda. Veja, o anjo já estava falando com ele, o anjo já estava o chamando, insistindo, e ainda assim ele diz: se de fato eu achei mercê diante do Senhor. Se ele não tivesse achado mercê diante do Senhor, aquele anjo estaria ali, chamando ele, falando com ele, insistindo com ele? É óbvio que não. Ele não precisaria de mais nada. Dai-me um sinal. Parece esse povo de hoje, que só crê se vê alguma coisa, um sinal. Esse povo que vai atrás de sinais, experiências miraculosas. Parecia o povo na época de Jesus. E Jesus diz: nenhum sinal não lhe será dado além do de Jonas. Parece nós. Lembrei de mais um. E eu creio que Gideão foi o mestre para um sujeito do Novo Testamento, para um dos apóstolos, Tomé. Ele foi tão mestre que só nessa passagem aqui, Gideão, ele pede 3 sinais. Senhor, se eu vou vencer, que eu coloque um algodão lá no orvalho e no outro dia ele amanheça encharcado e toda a terra seca. Deus faz do jeitinho que ele pede. Não obstante, no outro dia ele pega o algodão e espreme aquela lã e escorre água. Ele diz: será? Ô Senhor, mas se de fato o Senhor está conosco, eu vou colocar de novo, e no outro dia a terra tem que estar molhada, mas a lã toda seca. Gente, Gideão queria sinal demais. Gideão, eu não sei, era um mestre de Tomé. E possivelmente é mestre de muitos de nós também.
Parece que nós esperamos Deus enviar um anjo, como enviou para Gideão, para dizer: olha, você precisa fazer isso na igreja, tá bom? Você precisa fazer isso para contribuir no avanço do reino de Deus, ok? Se não, Deus não falou comigo. A incerteza do nosso coração, a incerteza da nossa vida. Gente, Deus já nos chamou, ponto. Você não precisa de mais sinal nenhum, apenas sirva ao Senhor. No versículo 22, demonstra essa incerteza tão grande de Gideão, que parece que só aqui ele teve a consciência de que Deus é que estava falando com ele. Porque no versículo 22 diz assim: viu Gideão que era o anjo do Senhor. Veja. E disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E parece que antes não era o anjo do Senhor que tinha aparecido para ele. Parece que todo aquele questionamento que ele faz tete a tete com o anjo do Senhor não era o anjo do Senhor. E só depois que ele percebe: ô Senhor, tenha misericórdia de mim, eu vi seu anjo face a face. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes você tem hesitado em mudar a sua condição? Quantas vezes você não tem dado a atenção devida ao Senhor? Além da palavra do Senhor, o que é que você espera mais? Você não terá mais nenhum sinal. Gideão, inclusive, pede para esse anjo: espera aqui, eu vou preparar uma oferta. Ele vai, procura um cabrito, bolos asmos, efa de farinha, carne, põe no cesto, caldo, põe numa panela, traz debaixo desse carvalho, apresenta ali, e o anjo o instrui como deveria ser feito. O anjo estende o cajado ali para cumprir assim com aquele sacrifício, e diz que ele desaparece da presença de Gideão. Às vezes nós fazemos isso, né? Nós vamos preparar o sacrifício, ou seja, eu vou cultuar a Deus, eu tenho uma vida ali de culto ao Senhor, eu vou na igreja e ponto. E não entendo o chamado do Senhor e não mudo para servir ao Senhor. Mas além das desculpas que são usadas aqui por Gideão, eu quero trazer para os irmãos aqui as respostas de Deus. Quais as respostas que Deus dá às nossas desculpas, e que deu essas desculpas de Gideão? Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus estava com Gideão e ele vem garantindo a vitória sobre todas essas situações que ele estava vivendo e vem trazendo a resposta. Ao primeiro questionamento de Gideão, quando ele diz: olha, nossa situação é essa. No versículo 12, o Senhor já começa dizendo, inclusive antes da desculpa de Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Por que então ele coloca que a sua situação é difícil? Se Deus é conosco, se Deus chegasse para você e dizer: eu estou com você em todas as suas lutas, por que eu voltaria para Deus e dizer: ah, Senhor, como a luta está doendo? Se Deus nos promete a vitória das nossas lutas e diz: eu estou adiante de vocês, por que eu vou dizer: ah, eu estou sofrendo tanto? Numa declaração de incapacidade, uma declaração que inclusive coloca a incapacidade no próprio Deus. Pois se Deus está dizendo que é conosco, que estava com Gideão, nós precisamos confiar de que a vitória virá, de que a solução para os nossos problemas chegarão. O Senhor é contigo, homem valente. Deus, meus queridos, nos vê como nós seríamos se confiássemos nele, valentes.
não retrocedendo de jeito algum, mas sempre indo adiante. Você seria assim se confiasse no Senhor. Valente, eu estou contigo, homem valente. E não era porque Gideão tinha força nenhuma, não era porque nele mesmo havia valentia nenhuma, porque o Senhor estava com ele. Deus se coloca ao nosso lado. Eu sou contigo. Qual é a situação da sua vida? Qual é o seu contexto atual? Qual é o momento histórico da sua vida? Não se esqueça, Deus está contigo. Nas minhas orações pelos enfermos, eu sempre coloco desta forma: Senhor, eu creio que o Senhor tem poder de curar estes queridos, mas se a cura não vier, dê ao coração de cada um deles a certeza de que o Senhor não os desamparou, está ao lado deles no leito de enfermidade. Deus é conosco, Deus é contigo, meu irmão. Não tenha medo da situação que você vive atualmente. Uma segunda resposta que Deus dá ao questionamento de Gideão, quando ele fala da sua pobreza, fala dos seus recursos, Deus diz assim: vai nessa tua força, não te enviei. Ou seja, não importa os recursos que você tem na sua mão, eu não estou te enviando. Não importa o que acontecerá, eu não estou te enviando. Não importa o que você encontrará, eu não estou te enviando. Se eu estou te enviando, não tema, não tenha medo. Não importa se você tem ou não recursos, porque nenhum recurso vem das tuas mãos. Para fazer a minha obra, eu providencio todos os recursos, não é você. Por que você está preocupado com sua pobreza? Por que você está preocupado com a falta dos recursos? Por que você está preocupado com a sua incapacidade? Meus amados, Deus não requer mais do que você tem. Ele vai utilizá-lo com o que você tem. Deus, o que Ele quer é obediência ao seu chamado. E Ele faz uma pergunta, fez para Gideão e faz para você: eu não te enviei? O Senhor o chamou, o salvou, mas não salvou para ficar aqui dentro. Ele nos envia a este mundo, ide por todo o mundo, é a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz para você: eu não te enviei? Por que você tem medo de falar do meu nome, do meu amor e da salvação que há em mim para o seu colega de trabalho? Eu não te enviei? Por que você tem medo de ser ridicularizado? Eu não te enviei? Por que você tem medo de não ter palavras para falar para aquela pessoa que carece? Eu não te enviei? Quando as circunstâncias criam mais dificuldades, parece que nós duvidamos que Deus está conosco. E aí nós precisamos lembrar a pergunta retórica que Deus faz: eu não te enviei? Eu não disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Não temas. A terceira resposta que Deus dá para Gideão: já que eu estou contigo, no versículo 16, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Na desculpa de Gideão, da sua incerteza e da sua insegurança, Deus dá uma certeza. Já que eu te enviei, ele diz, ferirás. Ele não diz, talvez, quem sabe, se o inimigo não for tão grande, tão numeroso, vocês vencerão. Se a estratégia do inimigo não for tão poderosa, vocês alcançarão a vitória. Ele diz, já que eu te enviei, ferirás os medianitas. E para quem conhece a história depois,
dos 300 homens de Gideão, sabe que eles neles mesmos não tinham força nenhuma, condição alguma de vencer mais de uma centena de milhares daquele exército. Mas Deus havia enviado Gideão. E Deus havia dado uma segurança e uma certeza à incerteza e à insegurança que pairava no coração de Gideão. Promessa de vitória: ferirás os medianitas. A presença de Deus é garantia. Já que estou contigo, vocês serão vencedores. Podem provar da vitória. Para Deus a dificuldade, o número, não importa. O Deus que revelou a Gideão e a nós também é esse Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. O resultado é a vitória. E eu quero concluir lendo os versículos 22 e 23, dizendo: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Percebendo a presença de Deus, nós percebemos também o tamanho da nossa fraqueza. Gideão, quando ele fala ai de mim, ele se coloca como esse homem pecador e falho diante de Deus. É isso que essa expressão demonstra, mas também a sua fragilidade. Mas Deus oferece a Gideão algo, meus queridos, que Ele oferece a você nessa noite também: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Para cada desculpa nossa, Deus tem uma resposta e uma promessa. Para a desesperança frente ao momento histórico da nossa vida, Deus nos convida a levantar, a ser útil e obedecer o seu chamado, mesmo que comece com pequenas coisas. Para a nossa pobreza e falta de recursos, Deus nos oferece a sua presença. Deus nos oferece a sua confiança, que Ele fará crescer e multiplicar. Para a nossa insegurança, incerteza e incredulidade, Deus se compromete a se manifestar quando nós o adoramos e nos colocamos diante dele. Quando Gideão apresenta o sacrifício, o anjo levanta o seu cajado e ali consome aquele sacrifício e desaparece. Deus se revela a nós e se revela com paciência. Esperarei até que voltes. O versículo 18 diz, com instrução, quando Ele dá toda a instrução como fazer ali o sacrifício, manifestando com a sua aceitação, quando Ele consome o sacrifício. Meus amados irmãos, sem desculpas, porque Deus está conosco. Creia nisso. Quando Deus lhe chamar, não use desculpa. Só lembre que Ele está com você. Qual é a sua condição? Não importa. Ah, pastor, estou desempregado, não posso contribuir na vida da igreja. Esqueça a sua condição, sirva ao Senhor. Ele não lhe pedirá nada mais do que você tem. Não use as dificuldades do seu dia a dia para servir ao Senhor como desculpa. A sua condição financeira, a sua condição familiar não é desculpa para deixar de servir ao Senhor. E não duvide jamais. Sabe por quê? Porque se homens duvidassem da promessa do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje cultuando a Deus neste lugar. Outras pessoas não estariam cultuando a Deus noutros lugares. Louvo a Deus quando eu ouço que igrejas estão sendo organizadas, que igrejas estão consagrando seus templos, como foi da igreja dos IPs ontem, com nosso irmão Jonatas. Igreja tão recente, tão nova. E por incrível que pareça, eu vou dizer a vocês,
Lá em Cajamar, existia outra igreja, a Igreja Presbiteriana de Cajamar. Vocês sabiam que fechou? E não tem muito tempo. Eu acho que há um ano e pouco atrás. Enquanto aquela igreja fechou, outra igreja na mesma cidade prospera, vai adiante e tem crescido como tem crescido essa outra que foi consagrada ontem. Por quê? Será que é a promessa de Deus que falhou para aquela igreja e só foi acertada para esta outra? Eu tenho certeza que não. E possivelmente aqueles irmãos daquela outra igreja, eles se acomodaram na condição que eles tinham. Eles não olharam para o Senhor e não olharam para as promessas que Deus tinha e tem para a vida da igreja em continuar sempre adiante e avante. Você acha que as promessas do Senhor para a vida desta igreja, para a vida da sua igreja, era só construir esse templo? Como eu disse numa das mensagens anteriores, será porque que Deus nos concede essa graça de um espaço tão agradável e tão grande? É para ficar vazio? Será que se nós enchermos este templo, findou-se a promessa do Senhor aqui e está tudo bom, e está tudo bem? Podemos nos acomodar porque a igreja está cheia, afinal de contas? Será que a promessa do Senhor é só plantarmos uma igreja em Botujuru? Uma igreja nos Jardins América? E depois que nós plantarmos lá também, está tudo bem, já cumprimos a promessa do Senhor? Será que é só isso? Será que na vida da igreja tantas situações que a igreja tem buscado fazer, tem no Senhor sido dirigidas para isso, sendo estrutura física ou espiritual, nós chegaremos ao fim alguma vez? Sabe quando será o fim? O dia que o Senhor Jesus nos apresentar a nós. Esse sim é o fim das nossas lutas e obrigações aqui nessa terra. Iniciará todo o glorioso serviço ao Senhor no céu. Mas até lá, essa igreja tem o compromisso de olhar para as promessas do Senhor, para as ordens do Senhor, não olhar para a sua condição financeira, não olhar para a sua realidade atual, não olhar para o medo e a incerteza que muitas vezes é gerado no nosso coração. Será que nós podemos? Não, mas olhar para o Senhor e continuar indo adiante. Veja que nós iniciamos o culto com algo muito belo que vocês perceberam. O louvor. E nós tivemos algumas coisas diferentes no nosso louvor hoje. Eu nunca imaginei que a nossa igreja poderia ter uma orquestra. Mas já tenho conversado com Paulo desafiado. Paulo tem que se virar. Porque a nossa igreja terá uma orquestra. Será que depois que tivermos a orquestra está tudo bem e ver esse culto tão gracioso diante de Deus? Não. Deus não chamou a sua igreja para simplesmente chegar numa situação e se acomodar, e pior, numa situação que não é prometida por Ele. Essa era a condição do povo de Israel. O que eles viviam não era a situação prometida por Deus. Deus prometeu toda a terra de Canaã. E para nós como igreja também, o que Deus nos exorta e nos promete é o mundo para levarmos o Evangelho. E nós não podemos estar satisfeitos se nós hoje temos 2 missionários, 3, se vamos ter 10, se vamos ter 20, tá bom? Não importa o quanto, o que nós devemos é olhar para o Senhor Jesus Cristo e nunca nos desanimar, levando adiante sempre a palavra do Senhor e o seu reino. E você pode ser útil. Qual é a sua condição? Não sei. Você pode ser útil. E eu tenho certeza que Deus continuará levantando servos do Senhor para fazer a sua igreja progredir e continuar crescendo. Essa é a minha oração. Esse é o meu anseio. Esse é o meu sonho.
Espero que seja também do coração de todos os queridos irmãos.